Qualquer um pode empreender, nem todos podem empreender. No sentido em que, há uns anos atrás, criares um negócio tinha um risco gigante. Hoje o risco de criar um negócio, obviamente há exceções, se eu quiser criar uma refinaria de petróleo, tem um risco enorme, para a maior parte de nós, como é óbvio, mas se eu quiser criar uma aplicação para fazer qualquer coisa e vender aquela aplicação, ou quiser criar um podcast e monetizar o podcast, o que quer que seja, o risco é super reduzido comparativamente com há uns tempos atrás em que eu queria criar uma fábrica. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Capital Inteligente. Hoje estamos na presença outra vez do Diogo Boven. Obrigado, Diogo, por teres vindo aqui. Obrigado também pelo segundo convite. Ao episódio. Por acaso, nós no final, só para fazer aqui um disclaimer, nós no final do primeiro episódio falámos logo de isto soube a pouco. E se calhar podíamos aqui densificar mais a conversa e também falar sobre outros temas, porque quando eu te enviei, quando falámos assim sobre possíveis temas para a gravação, houve vários temas que nós não falámos nesta primeira gravação. Sim. E eu pensei, olha, podemos marcar aqui uma segunda. E isso provavelmente, a forma como tu guiaste a conversa foi excelente, eu é que acabo por me estender um bocadinho, portanto desta vez sente-te à vontade para cortares e para mudar de assunto, se quiseres. Qual é que é o principal problema no que toca a finanças pessoais? O principal problema que a juventude portuguesa tem hoje em dia? Olhar para as finanças pessoais. Pergunta tão vasta. Principal problema. Posso aqui? Sim. É que nós vemos vários convidados a falarem, e também várias pessoas a falar de que a forma como olham para o dinheiro, ou seja, olhar para o dinheiro como forma de é um bem que existe sempre, que não acaba. O próprio medo do risco quando no que toca ao investimento, onde é que tu te identificas mais? Imagina, nós estamos aqui, nós respiramos, a não ser quando temos falta de ar, é que nós pensamos no oxigênio. Eu diria que com a questão do dinheiro é precisamente que, a não ser, infelizmente, no contexto português, como sabemos, há muitas pessoas que passam dificuldades financeiras. Quando eu digo dificuldades, não estamos a dizer comparativamente com outros sítios do mundo, como é óbvio, mas dificuldades dentro do contexto em que estamos. E, portanto, há pessoas que pensam ativamente no dinheiro, mas pensam de uma forma de escassez, porque infelizmente é a situação em questão. Mas eu diria que para o jovem médio, que ainda não tem que, normalmente, gerir as suas finanças como na idade adulta, o dinheiro é simplesmente algo tipo oxigênio, que existe e que tem uma função, que lhe permite comprar coisas, que lhe permite eventualmente pagar as propinas, andar de um lado para o outro, comprar comida, mas é aquilo. E então eu diria que acho que um dos principais problemas é que as pessoas não percebem, a malta mais jovem, e eu também me insiro nesse grupo nos tempos em que os meus alunos me consideravam jovem, que é olhar para o dinheiro e perceber, ok, isto tem tanto poder simbólico e direto e literal, isto tem tantas implicações na forma como eu vivo o meu dia-a-dia e na forma como as pessoas à minha volta vivem o dia-a-dia, então se calhar faz sentido eu perceber um bocadinho melhor como é que isto funciona. E então eu diria que o maior problema relativamente a esta questão do dinheiro, da literacia financeira, etc., é mesmo as pessoas não terem sequer a noção de que existe toda uma área de conhecimento para aprenderem, que é eu não sei aquilo que não sei. Não é? Então eu diria que é primeiro ganhar consciência de que, não, isto é um tema e é um tema sobre o qual eu posso e eu acredito que devo aprender. Esse parece-me ser o principal. Não sei se a tua pergunta foi qual é que é o maior problema, mas eu pelo menos fiz o frame assim. Esse parece ser o principal para mim, porque até tu teres a consciência de que efetivamente existe alguma coisa para aprender, existe alguma coisa que tu podes fazer sobre aquilo, e que é quase um pensamento de um certo empoderamento, que é, existe dinheiro e aquilo está lá, o oxigênio está aqui, eu não posso fazer nada sobre isto, ou eu posso aprender e ter alguma agência sobre o meu dinheiro, sobre o dinheiro à minha volta, gerar dinheiro, etc. E eu acho que esse é o principal
se eu tivesse um gênio da lâmpada e se, ok, o que é que eu poderia fazer na área de literacia financeira? Era só, nem sequer era a educação financeira, isso vem no segundo nível. Acho que o primeiro nível, a camada base é dar consciência às pessoas, olha, podes aprender A, B, C e D para depois teres uma vida potencialmente melhor. É que depois também é um problema cultural. Eu lembro-me desde pequeno que muitas pessoas sempre olharam para as pessoas com mais dinheiro como alguém, um vilão, alguém que roubou a outras pessoas, quando na verdade existe sim um problema cultural no que toca ao dinheiro, porque eu tenho a ideia bem assente que a geração, se calhar, dos nossos avós olhavam para o dinheiro como o mal dos pecados, como o pior dos pecados, e se calhar algo que... E não se fala de dinheiro à mesa, e o dinheiro é mais ou menos um É tabu, tabu, é sim. tabu, e não se fala de ordenados, e não se fala, mesmo dentro das estruturas Exatamente. empresariais, não se fala sobre ordenados, etc. Ou seja, eu penso mesmo que é um problema cultural e as pessoas falam pouco sobre o dinheiro. Felizmente, nos últimos anos têm vindo a falar mais sobre dinheiro. Mas os níveis de literacia financeira em Portugal também ainda estão muito baixos. E penso que, por acaso vi esta semana no LinkedIn, alguém a dizer que o nível de ativos investidos em Portugal, no ano passado rondava os 200 milhões e este ano já estava ali a puxar os 600, 700 milhões. Ok. Não sei se é verdade, atenção, mas deu que pensar, porque eu também vejo à minha volta mais pessoas cada vez a falar sobre dinheiro e obviamente a falar Sim, sobre sim, investimentos, poupanças, a saber como é que as coisas funcionam. Acho que tem vindo, tem existido esta tendência, que eu vou dizer que é positiva, que é cada vez mais pessoas a falarem sobre e a tentarem, de alguma forma, primeiro ganharem esta consciência, aprenderem para si, perceberem o poder que esse conhecimento tem e depois partilharem esse conhecimento com outras pessoas. E, portanto, acho que tem existido esta tendência deste tema da literacia financeira. Mas aquilo que estavas a dizer faz todo sentido e, na minha perspectiva, é totalmente verdade, que é, na nossa cultura, pelo menos na cultura portuguesa, e não só na cultura portuguesa, o dinheiro ainda é muito tabu e como todos os temas que são muito tabus acabam por não ser muito desenvolvidos e conseguimos olhar para a nossa sociedade e perceber, sei lá, tens 2 ou 3 temas, dinheiro, sexo, morte, sei lá, são 3 temas em que na nossa sociedade existe algum tabu e, portanto, são 3 temas que não se fala e, portanto, não se partilha muito conhecimento ou partilha-se muitas vezes conhecimento só entre pessoas próximas e às vezes até conhecimento errado, e depois daí nascem também muitos os tais mitos, os tais preconceitos, que vai levar àquilo que estavas a dizer, que é, depois nós crescemos, todos nós, e eu também consigo identificar que cresci muito também com nesse aquário de olhar para o dinheiro como, por um lado, é aquilo que é positivo, mas está ali na linha do horizonte, nunca se atinge, e por outro lado, quem atinge normalmente é dinheiro sujo, é dinheiro da corrupção, dinheiro de pessoas que fizeram coisas não muito lícitas, pessoas que tiveram sorte, heranças, etc. E o que é curioso é que se fores a ver os dados, eu não tenho dados para Portugal e não encontrei nada muito fiável para a Europa, mas nos Estados Unidos, a maior parte dos milionários não são milionários por alguma herança. A maior parte dos milionários, portanto, pessoas que têm $1 milhão ou mais, e depois eles ainda fizeram também para os supermilionários, são pessoas que construíram o seu próprio património. Existe, obviamente, uma percentagem que é por herança, e normalmente a percentagem que é por herança, salvo erro, as heranças foram relativamente pequenas, comparativamente com aquilo que são a fortuna que eles têm hoje em dia, mas muitas vezes a malta, principalmente se calhar mais jovem, tende a pensar pá, aquele gajo é milionário porque nasceu em berço de ouro, ou andou a corromper, ou anda ali em coisas tipo casinos ilegais e não sei o quê, estou a exagerar agora. Mas acho que existe sempre este lado, lá está, tabu de uma coisa um bocado suja. Alguém que ganha em Portugal, alguém que ganhe, sei lá, 5 mil euros por mês e que não tenha problema de falar sobre isso, é visto como arrogante, é visto como está-se a exibir, está a gozar com os outros, não percebe a realidade em que vive. O pato bravo. Exatamente. E obviamente que essas pessoas existem, mas
diria que a maior parte é precisamente o desconforto que isso causa à volta, porque nós nunca nos sentimos bem, ou a maior parte de nós nunca se sente muito bem, quando alguém à nossa volta nos mostra que, então se calhar é possível. E para tu não seres cancelado nos próximos episódios, eu quando digo é possível, obviamente não é possível para toda a gente. Infelizmente, mesmo em Portugal, ainda não é possível para toda a gente. Mas eu acredito, e é uma das coisas que eu costumo dizer várias vezes, que é mais vezes possível do que as pessoas imaginam. Então eu vejo muitas vezes que as pessoas nem sequer conseguem perceber que existe ali uma possibilidade, ou um conjunto de possibilidades para elas próprias, porque pensam que não dá, pensam que precisam ter uma herança, pensam que isto, aquilo e aquilo outro, quando na verdade se calhar até dá. E então depois existe esta questão também, que também vem com a questão da literacia, que é, e com a questão da inspiração também, não é? De como não se fala, e como quando se fala normalmente é nas notícias, e quando se vê que não sei quem ganhou ou tinha 75 mil euros numa prateleira, etc., então é uma coisa meio shady. Claro que é, porque está nas notícias, e porque está nas notícias é que é algo shady, mas não há mal nenhum ter 75 mil euros vindos de uma fonte honesta em casa, e poderes até falar, se quiseres, com as pessoas que estão à tua volta sobre isso. Não falar no sentido, na minha perspectiva, de te armares em carapau de corrida, passa a expressão, mas na perspectiva, olha, eu agora tenho aqui um dinheiro de parte, onde é que investimentos é que eu posso fazer? Sabendo, obviamente, se estiveres a falar num núcleo de pessoas que estejam também informadas. Eu adoraria, por vezes, ter pessoas com quem posso falar sobre alguns desses temas, que ou que não julguem, ou que eu não me sinta mal por eventualmente essas pessoas pensarem que eu me estou a armar ou algo do género. Porque às vezes é só mesmo, gostava de poder partilhar com mais pessoas onde é que eu vou aplicar o dinheiro, ou onde é que estás a investir, e porque estás a fazer esta estratégia, ou como é que podes fazer uma estratégia de otimização fiscal. Vou reforçar, não é de evasão ao fisco, é de otimização fiscal. Pagar os impostos, tudo legal, mas pagar menos. Não é planeamento. Exatamente. E, portanto, como se fala tão pouco e há tanto este tabu, é a primeira camada que eu diria que precisa de ser desconstruída. Acho que depois a outra camada, o conhecimento, que não é... Hoje em dia, felizmente, não é nada difícil. Estamos a falar de conhecimento que, para a maior parte das pessoas, para que Portugal saia na questão das estatísticas, estavas a falar da cauda da Europa, não é preciso ter um conhecimento, tirar um MBA, tirar cursos super, hiper, mega XPTO. ChatGPT gratuito, ele já tem o conhecimento de base, ele já te diz. Obviamente, tens de ter o pensamento crítico, fazer as tuas verificações, mas ele já te dá o conhecimento base, e portanto basta teres acesso à internet. E se não tiveres, infelizmente, dinheiro para ter um acesso à internet, que hoje em dia praticamente todas as pessoas têm em Portugal, computador da biblioteca, da escola, etc. Ou seja, há pessoas que infelizmente não conseguem usar algumas destas ferramentas e sobretudo conhecimento para se empoderarem, terem uma vida melhor. Parece-me, e confesso que me irrita um bocadinho, que há mais pessoas que acham que não conseguem do que aquelas que realmente existem. Tendo em conta que tu já tens um bom historial na literacia financeira e nas finanças pessoais, quais é que são as táticas e a mentalidade que os empreendedores podem implementar hoje em dia, ou os comuns mortais podem implementar hoje em dia, para chegar a esse sucesso financeiro? Achei curioso tu dizeres que já tinha aqui um histórico, porque, na verdade, deixa-me fazer este parênteses. Nós, no nosso primeiro episódio, falámos muito da questão do empreendedorismo. E eu comecei, e é a minha área fundamental, o empreendedorismo e inovação, é a área onde eu dou aulas, é a área onde eu trabalho e faço consultoria, advisor, etc. E continuo também a lançar os meus negócios, porque o bichinho nunca morre. Mas no início, eu tinha a minha empresa, ganhava um ordenado e, como se costuma dizer, chapa ganha, chapa gasta. E foi a certa altura que eu me apercebi, espera lá, então eu vejo, entre aspas, outra malta a ter empresas, a terem a sua prosperidade financeira. Como é que eu tenho a minha empresa? Tudo bem, não é uma empresa unicórnio, não é uma startup daquelas que escala, mas as coisas estavam a correr bem. Como é que eu também não consigo ter essa prosperidade financeira? E foi aí que eu tive o tal momento de consciência que estávamos a falar há bocado. Então, há aqui uma coisa que eu nasci
habituado a que isto exista, mas que ninguém me explicou, olha, estas são as regras, é assim que se utiliza, é assim que não se utiliza. Aliás, o não se utiliza, disseram-me, obviamente com boa intenção, mas até me disseram demais. E que se calhar vai bater nisto que estás a falar, que são algumas, vamos dizer então, táticas, e já vou fazer a ligação a isto, que é o primeiro ponto, depois de ganhares consciência, é tu perceberes qual é que é a tua relação com o dinheiro. E perceber a tua relação com o dinheiro é um trabalho de muita autoconsciência, e há uma série de livros, os clássicos de literacia financeira, que têm sempre normalmente um capítulo introdutório que é o mindset, a tua relação com o dinheiro. Portanto, aquilo que eu recomendo para quem nos está a ver e ouvir, que não tenha qualquer tipo ou que esteja agora a dar os primeiros passos, era começar por aí, por explorar, ok, quais é que são as minhas crenças sobre dinheiro, o que é que eu acredito ou não acredito sobre dinheiro, e de que forma é que eu realmente vejo o dinheiro, que conscientemente parece, disparate, então mas o dinheiro para mim é essencial, preciso de dinheiro, mas há coisas que estão enraizadas, e sem entrar aqui em muitos detalhes, e que acabam por influenciar a forma como mais tarde a pessoa vai ou não investir, como a pessoa vai ou não ganhar mais dinheiro, como a pessoa vai lidar com oportunidades de negócio. No entanto, ou apesar disso, apesar desse passo fundamental, tu teres a consciência e a autoconsciência de como é que é a tua relação com o dinheiro, eu, na minha jornada de literacia financeira para mim próprio, tenho percebido que existe um conjunto de pilares, de fundamentos, que não é nada de inventar a roda, é perceber, ok, o que é que as pessoas com mais sucesso financeiro fazem, e sobretudo como é que elas pensam, porque o que elas fazem é fácil dizer, pessoa X que tem 100 milhões de euros ou 100 milhões de dólares faz Y, ok, mas a maior parte de nós não tem 100 milhões de euros, portanto eu não posso fazer Y. Mas mais do que o que é que ela faz é os pensamentos que a levaram a fazer aquilo daquela forma. Então, exemplos concretos. Acho que o primeiro é ter a consciência de como é que esta questão aqui do dinheiro e do sucesso financeiro funciona. E perceber que tu tens os teus recursos. Há pessoas que, consoante o contexto, nascem com mais ou menos recursos, tempo, o próprio dinheiro, etc. Mas depois, independentemente dos recursos que tu tens, existem sempre aquilo que eu costumo dizer que são 3 alavancas, em que tu podes usar para alavancar os recursos que tu já tens ou que tu vais gerar. Quais é que são essas 3 alavancas? CPC, portanto, conhecimento, pessoas, capital. Eu digo normalmente CPC por esta ordem, porque normalmente é também pela ordem que tu consegues usar estas alavancas. Conhecimento, porque tu podes especializar-te numa determinada área, podes ter um conhecimento muito específico e ser muito bem pago por isso. Todas as pessoas que fazem carreira numa área, que ganham muito dinheiro nessa área, sei lá, acho que o exemplo mais trendy que agora existe em Portugal é a Rita Pissarra, que se reformou aos, salvo erro, 40 anos. Porquê? Porque ela, de alguma forma, tinha ali um conjunto de conhecimentos e foi-se especializando, salvo erro, na área financeira, e conseguiu chegar a lugares de topo, neste caso da Microsoft, que permitiram ganhar um ordenado muito acima da média e, portanto, ter taxas de poupança também muito acima da média. E, portanto, quando se fala em conhecimento, muitas vezes tem a ver com, por exemplo, tu teres este conhecimento tão especializado, consegues ter uma carreira acima da média e ter remunerações acima da média, ou trabalhares como consultor, trabalhares como teres uma empresa em que tu tens um conhecimento tão específico que o mercado te paga muito por esse conhecimento. Então, isso é uma alavanca financeira. Outra alavanca financeira são pessoas. E essa é a alavanca, se calhar, uma das mais velhas, que começou quase, eu vou dizer isto e quase há aqui uma aura negativa, mas com a escravatura, não é? Utilizar outras pessoas para maximizar o trabalho que é feito. Então, eu sozinho monto 10 máquinas num dia. Se eu tiver mais 10 pessoas a trabalhar comigo, eu consigo montar muito mais máquinas e com a margem, se calhar, por montar mais máquinas, consigo pagar a essas pessoas, não escravizá-las, como é óbvio. E, portanto,
pessoas são também uma alavanca. Por isso é que as empresas, quando querem crescer, dependem muitas vezes ou de pessoas ou de outra coisa que já lá vamos. Tens a terceira, que é o capital, que é aquela que acho que ainda não é um provérbio popular, mas quase que já poderia ser promovido a provérbio popular, que é aquela coisa: dinheiro faz dinheiro. Porque é verdade, dinheiro faz dinheiro. Agora, tu precisas de ter dinheiro para conseguires fazer dinheiro, não é com 100 euros que vais fazer o quê? Vais fazer 2 euros, e isso para o, como tu disseste, como mortal, é irrelevante. E ele se calhar não tem disponibilidade para abdicar durante não sei quantos anos, ou um ano, de 100 euros, para depois, agora tenho 110 euros. Mas quando transformas os 100 euros em 100 mil euros ou 1 milhão de euros, se calhar em 100 mil euros num ano ganhaste sem fazer nada 10 mil euros, já não é mau. Então, a malta perceber que existem estas 3 alavancas e perceber, ok, como é que eu, no meio onde estou, com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que eu sei fazer, como é que eu posso usar estas alavancas agora ou lá mais à frente, e como é que eu posso usar isto a meu favor e a favor das pessoas a quem eu quero também o bem à minha volta. Eu acho que é um dos princípios fundamentais. Depois, outro princípio, e aqui vai contra uma daquelas coisas que eu te estava a dizer há pouco, que todos nós crescemos muito com, por vezes, ensinamentos sobre dinheiro que têm melhor intenção, mas que da forma como são ensinados, depois jogam contra nós. O meu exemplo, o meu caso concreto, eu cresci a ouvir, e se calhar a maior parte de nós, tu também, eventualmente, que crédito era péssimo. E para evitar tudo que são empréstimos ao banco, para evitar o máximo, aliás, a prova de como isso, isto é muito interessante, que ainda há bocado estamos a falar disto, a prova como esta questão da nossa relação com o dinheiro, coisas que nós não nos apercebemos, influencia o nosso dia-a-dia, é que em todas as empresas que eu tive até agora, tirando esta última, porque a minha consciência já é um bocadinho diferente, eu reparei que evitei sempre crédito, mesmo quando isso poderia ser bom para a empresa. Então, quando nós crescemos anos e anos a ouvir que crédito é mau, afasta-te dos bancos, os bancos são maus, não sei o que mais, obviamente que isso coloca em nós, inconscientemente, um enviesamento para tudo aquilo que eu vou fazer vai ser o mais longe possível disto. Quando, na verdade, todas as pessoas que têm verdadeiro sucesso financeiro só o têm à custa do crédito. E, portanto, depois há toda aquela área da literacia financeira em que tu aprendes o que é o crédito bom e o crédito mau. E o crédito, de forma muito resumida, o crédito mau é aquele crédito que as pessoas utilizam para comprar bens, liabilities, para comprar coisas que não geram mais dinheiro, que não geram mais valor, mas tu podes usar crédito bom para comprar ativos financeiros que te vão gerar mais dinheiro, por exemplo. Então, este é também outro dos princípios e que deriva aqui num terceiro, que é, ainda no crédito, se tu pensares, é o único dinheiro que não paga imposto. Todo o resto do dinheiro, lucros das empresas, fontes de rendimento que tu tenhas, o imposto, eu, enquanto trabalhador de uma empresa, eu pago imposto sempre. Pago imposto quando, antes do dinheiro chegar até mim, o dinheiro chega até mim e eu pago imposto depois no IRS, só por ele ter chegado, não fiz nada com o dinheiro, mas só por ele ter chegado até mim, até o meu número de contribuintes, já estou a pagar imposto. Eu pego nesse dinheiro, vou gastar o dinheiro e estou a pagar outra vez imposto, e quando não existem os outros, o imposto de selo, isto, aquilo e aquilo outro, ou seja, imposto em cima de imposto, em cima de imposto, e portanto há impostos por todo lado. E atenção, não estou a dizer que os impostos são maus. Eu até concordo com a filosofia do imposto, desde que depois o resultado desse imposto seja bem aplicado. Acho que isso é o clichê que também se costuma dizer. No entanto, eu, se for pedir um empréstimo ao banco, pago 0% de IRS ou de IRC ou isto ou aquilo ou aquilo outro. Tenho que pagar o juro, como é óbvio. A questão é que, quando nós temos conhecimento, nós conseguimos dizer, para lá, então eu tenho que pagar ao banco um juro, sei lá, vou mandar números ao ar, de 10%. E a maior parte dos bancos, com pessoas que conseguem alavancar capital, conseguem juros mais baixos. Tenho que pagar ao banco 10%. Mas 10% ao ano. Se eu investir aqui
e neste ano este investimento me der 12% ou 15%, estou a ter lucro e não estou a pagar imposto. Então as pessoas terem essa noção e perceberem que, ok, eu talvez não possa utilizar esta estratégia do crédito agora que estou a começar e que estou a ganhar 1.200 euros e consigo poupar 100 euros por mês. Mas já consigo utilizar algumas outras táticas para ir guiando as minhas decisões financeiras e perceber, ok, é para aqui que eu quero ir, é para aqui que eu quero caminhar, ou não, ou não é para aqui que eu quero caminhar. Mas termos a noção de como é que o jogo funciona, acho que é fundamental. Porque há uns tempos atrás usei esta metáfora que é, não faz sentido nenhum eu agora dizer-te, olha Gonçalo, vamos jogar aqui um jogo, imagina que era um Monopólio, que era a primeira vez que estavas a ver Monopólio. E eu dou-te a tua pecinha e digo-te, olha, tu para progredir no jogo, precisas lançar os dados e vais progredindo no jogo. Ponto final. Não te digo absolutamente mais nada. Não te digo o objetivo do jogo, não te digo as regras do jogo, não te digo o que é que acontece se tirares a caixa da comunidade e a sorte, não te digo se podes comprar as casinhas, os hotéis, não te digo absolutamente nada. Tu tens de descobrir por ti próprio. E isto liga depois à questão da educação e afins, que é, ninguém nos ensina, e portanto se ninguém nos está a ensinar estas coisas, nós estamos num jogo em que não pedimos para estar e temos duas opções. Temos mais opções, mas eu costumo, para simplificar, vou dizer que temos duas opções. Ou tu dizes, eu não concordo com este jogo e colocas-te à margem do jogo, é possível, diria que não é o estilo de vida com o qual eu me identifico, e se calhar muitas pessoas não se identificam, mas é possível. Ou aprendes as regras do jogo e aprendes a usar as regras do jogo com a tua matriz de valores para trazer água ao teu moinho, ou tens o intermédio, que é aprendes as regras no jogo e entras numa espécie de negacionismo ou vitimização que não fazes nada com elas porque estás revoltado com as regras do jogo serem assim. Independentemente de concordares ou não com as regras do jogo, é o jogo em que tu nasceste e, portanto, da minha perspectiva, o melhor é nós conhecermos as regras do jogo e depois cada pessoa decidir o que faz com elas. Então, a ideia de me darem um jogo para jogar ou de me darem um telemóvel novo e eu nem sequer ter acesso às configurações e poder alterar as configurações porque não sei que elas existem, a mim faz muita confusão. Visto que tu também dás aulas em empreendedorismo e inovação e também que trabalhas com literacia financeira, acreditas que tanto as unidades curriculares, as cadeiras de empreendedorismo e inovação e de literacia financeira deviam fazer parte de todos os cursos universitários e de todo o plano curricular, mesmo no ensino secundário? Então a resposta imediata é sim, no sentido em que, lá está, existem determinados temas que influenciam a forma como nós vivemos, que fazem parte do sistema onde nós estamos inseridos e que são inevitáveis e que ninguém nos ensina a lidar com eles. Ainda há pouco falámos de 3 desses temas tabus: sexo, dinheiro e não é drogas, é morte. E portanto, eu quase que diria que são 3 temas que deveriam ser falados de forma mais aberta. A minha única hesitação é, não tenho a certeza que a escola seja o lugar ideal ou em que ponto, mas à partida, se só tivesse que escolher ou sim ou não, sim, sem dúvida alguma. Acho que literacia financeira, portanto, recentrando nos nossos temas da parte financeira e da parte de empreendedorismo e inovação, acho que literacia financeira deve ser uma base, deve vir desde miúdos, sei lá, desde a primeira classe, começarmos a aprender alguns conceitos de como é que o dinheiro funciona, como estávamos a falar há pouco. Acho que é fundamental, mesmo desde miúdos, e acho que já não chega, ou nunca chegou, na verdade, só aquela questão de dar uma mesada, uma semanada, etc., ou da criança ter o seu próprio dinheiro e ponto final. Acho que tem que ser um bocadinho mais fundo do que isso. Agora, obviamente que isso está dependente de 2 coisas, que está dependente, primeiro, dos pais saberem como educar os filhos de um ponto de vista financeiro, e aí temos, por exemplo, a Cristina Judas, que já agora lhe fica a recomendação para vir aqui ao podcast, que tem feito um trabalho excelente nesta área de literacia financeira para crianças.
e é toda também quase uma ciência, mas que primeiro implica os próprios pais desconstruírem alguns preconceitos que têm sobre o dinheiro. E depois acho que empreendedorismo, sim, não quer dizer que seja empreendedorismo no sentido de criar negócios, mas até mais no sentido de atitude, de mindset empreendedor, de eu quero ir à viagem de finalistas a Ibiza e custa, não faço ideia quanto é que custa nessas viagens, mas custa 500 euros, não tenho esse dinheiro. Ok, então o que é que eu posso fazer para ganhar esse dinheiro? Eu acho que, e salvo erro falámos disso no primeiro episódio, acho que o mais transformador que alguém pode ter, principalmente nos dias de hoje, em que nós crescemos com aquela mentalidade de, ok, temos dois caminhos a seguir, ou vamos trabalhar por conta de outros, ou vamos seguir a carreira académica, de investigação, etc. E nós percebermos que conseguimos e temos a capacidade de gerar o dinheiro sem depender de alguém que esteja disposto a pagar-nos um ordenado, é muito libertador, é muito poderoso. Pelo menos eu senti isso dessa forma. Obviamente não foi num piscar de olhos, mas quando eu tomei consciência, quando tinha para aí, sei lá, 12 anos e queria comprar na altura, salvo erro, acho que foi o que eu até contei no primeiro episódio, a PlayStation Portable. E que descobri que, ok, não preciso estar dependente, que naquele caso a minha mãe ou alguém me deu o dinheiro, eu posso gerar este dinheiro. Eu até gosto mais da palavra gerar dinheiro do que ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro parece, mais uma vez, tem a ver com as crenças, parece que não fizemos nada para ter aquele dinheiro. Tipo, fomos na rua, atravessámos uma pedra e ganhámos dinheiro. Por acaso uma vez aconteceu-me, 60 euros no chão. Uma nota de 20 euros na noite, em Coimbra, uma nota de 20 euros, dou mais um passo, olha outra nota, que foram assim 3 ou 4 notas seguidas. Voltando ao ponto. E a partir do momento que tu dás a possibilidade a alguém, ou não precisas dar a possibilidade, mas que alguém se apercebe que consegue gerar esse dinheiro e não precisa estar dependente da pessoa que lhe paga o ordenado, eu acho que é tão transformador, não no sentido da pessoa depois ir empreender e criar o seu próprio negócio, mas pelo menos a pessoa fica com a noção, ok, isto é uma possibilidade. Se eu algum dia estiver farto do trabalho em que estou, eu não estou dependente desse trabalho porque posso gerar o meu dinheiro. Se eu algum dia estiver apaixonado por um determinado tema, eu posso, se eu quiser, criar um negócio à volta disto. Então, eu diria que isso não tem a ver tanto com a skill, em primeiro lugar, mas mesmo com mostrar, neste caso aos miúdos, que é possível. Sim, tu também, mesmo com 10 anos, consegues gerar 50 euros e não precisas de esperar que os teus pais ou os teus avós no Natal te deem dinheiro para comprares o brinquedo que tu queres. Eu acho que essa experiência para as crianças pode ser tão poderosa e tão transformadora que, para mim, sem dúvida alguma, deveria haver essa possibilidade. Agora, se temos as condições para fazer isso como deve de ser, tenho sérias dúvidas. Sei lá, eu não sou pai, mas uma das coisas que eu penso na possibilidade de, num futuro próximo, poder vir a ser pai e que me deixa bastante entusiasmado é poder pensar como é que o meu filho, ou como é que a minha filha, como é que eu posso fazer estas dinâmicas e como é que eu posso fazer isto também sem exagerar, mas de passar algumas destas coisas. Portanto, respondendo diretamente, sim. Dizer rapidamente, ilustrar o que é que eu quero dizer com esta questão de poder que isto pode ter. Um dos trabalhos que eu faço é acompanhar empreendedores ou empresários e ajudá-los a levar as empresas aos próximos níveis. Também faço com quem está a começar, normalmente com outro modelo, mas depois tenho este trabalho de advisor. E uma das pessoas com quem eu estou a trabalhar recentemente é uma pessoa que nem faz muito fit com as outras empresas que já têm pessoas a trabalhar com elas, que já faturam algumas dezenas ou centenas de milhares de euros e querem chegar a meio milhão, 1 milhão, etc. Aqui não, aqui estamos a falar de um empresário, aliás, estamos a falar de um trabalhador por conta de outros, que criou uma empresa e que a empresa já fatura uns 3, 4, 5, 6 mil euros. Ele trabalha, aqui para simplificar, numa espécie de consultora, trabalha 12 a 14 horas por dia, tem filhos, tem esposa, ele está farto daquele trabalho
e ele quer dar o salto, mas a empresa não consegue. Não consegue avançar, não consegue fazer mais do que aqueles 5, 6 mil euros. E em algumas conversas que nós tivemos, nós ainda só tivemos 2 ou 3 sessões de mentoria, mas nessas sessões há coisas tão basilares que, lá está, como ele não teve a oportunidade de fazer esse trabalho, o facto de repente eu sentir que lhe digo qualquer coisa e aquilo faz luz na cabeça dele e que ele vê, ok, isto assim é possível, e a felicidade que eu sinto por ele, de ele perceber, ok, há aqui um caminho de eu poder sair do caminho que me disseram que era o caminho normal, que é o trabalhar por conta de outros, receber 1.500, 2.000 euros e trabalhar 14 horas por dia, para poder fazer algo que eventualmente gosta mais, trabalhar menos horas, ou pelo menos não estar obrigado a trabalhar as 14 horas, ou se estiver obrigado a trabalhar por causa do negócio, porque às vezes também é essa ilusão, eu tenho um negócio e trabalho só quando quero, mais ou menos porque no início trabalha-se muito mais horas para o negócio funcionar, mas pelo menos estás a trabalhar numa coisa que é tua, que pode crescer e que tu vais escolher os resultados disso mais tarde. E esse impacto que eu, neste caso, com o meu trabalho tenho a oportunidade de sentir na primeira fila, se para mim isso é tão impactante, então imagino para estas pessoas e como eu também senti quando era mais novo. Portanto, é que acredito mesmo, e é algo que me move do ponto de vista de propósito, que esta ideia da literacia financeira, literacia do empreendedorismo, das pessoas perceberem que existe a possibilidade, não têm de o fazer, mas se o quiserem têm essa possibilidade, acho que é verdadeiramente transformadora. E fazendo aqui um daqueles clickbaits que pode dar aqui um bom corte, eu não sei se em geral não seríamos uma sociedade mais feliz se todas as pessoas tivessem esta noção e tivessem a oportunidade de o fazer. Ou seja, de ter esse espírito inovador e de empreendedor. Eu acredito muito que qualquer um pode empreender, nem todos podem empreender. No sentido em que, há uns anos atrás, criares um negócio tinha um risco gigante. Hoje o risco de criar um negócio, obviamente há exceções, se eu quiser criar uma refinaria de petróleo, tem um risco enorme, para a maior parte de nós, como é óbvio, mas se eu quiser criar uma aplicação para fazer qualquer coisa e vender aquela aplicação, ou quiser criar um podcast e monetizar o podcast, o que quer que seja, o risco é super reduzido comparativamente com há uns tempos atrás, em que eu queria criar uma fábrica, tinha que ter, lá está, o tal capital, comprar maquinaria, abrir a fábrica e depois logo via se comprava ou não comprava. Então, hoje o risco é tão mais reduzido que, voltando ao início da nossa conversa, eu acho que as pessoas não se apercebem de um quão possível isto é, e depois acabam por nem sequer tentar, nem sequer fazer, nem sequer olhar para isso como algo, olha, está aqui uma possibilidade. Ok, estou a perceber. Tanto de um ponto de vista do empreender e criar negócios, mas também do ponto de vista da literacia financeira. Se tu pensares, agora não sei as contas de cor, mas se tu colocares de parte desde os teus 18 anos 50 euros ou 100 euros todos os meses de parte e colocares num ETF daqueles mais conhecidos com risco relativamente reduzido, há sempre risco, como é óbvio, mas com risco relativamente reduzido, tu chegas à idade da reforma com, já não sei as contas de cor, mas provavelmente alguns milhões de euros ou 1 milhão de euros que podes usufruir durante a tua reforma. Então, às vezes é a falta de conhecimento e a falta de noção que é preciso esse conhecimento. Eu penso que até seja 40, se meteres durante 40 anos, acho que são de 100 ou 200 euros por mês, num ETF que tenha entre 9 e 11%. Eu não sei as contas de cor, mas dá deve ser. 1 milhão, 2 milhões. Exatamente. É uma coisa que eu, por acaso, eu ando a ouvir desde há 3, 4 anos, que as pessoas a pensar na reforma, ainda por cima a nossa geração que já tem a possibilidade de reforma já é mais baixa, é mais difícil. Eu tinha visto acerca disso de colocar num ETF e depois ir buscar na reforma. Eu penso que era num ETF, normalmente falam do SP500, um ETF que tenha uma rentabilidade entre 9 e 11% à volta disso, que se coloca, acho que são 100 ou 200 euros por mês, e depois passado, acho que são 30 ou 40 anos, uma pessoa já tem 1 ou 2 milhões assim no portfólio, e eu penso que seja mais ou menos isso. Sim. Não sei as contas também de cor, mas é uma realidade pensar que eu posso pôr algum dinheiro de parte durante algum tempo. É uma realidade tão distante as pessoas pensarem,
eu efetivamente posso ter 1 milhão de euros daqui a uns anos, que obviamente que nem toda a gente consegue pôr de parte esses 100 euros, mas também, lá está, muitas pessoas que já conseguem, porque depois também tem a ver com o estilo de vida que as pessoas levam e afins. Costuma-se dizer que os novos ricos gostam também muito de ostentar. Eu diria que as pessoas mais ricas do mundo, se olharmos para elas, vestem-se de forma relativamente discreta. Não quer dizer que até não tenham uma camisola que valha, sei lá, 10 mil euros. Mas não é aquela camisola para ostentar, olhem para mim, não sei o que mais. E, portanto, esse cuidado, e é uma coisa que, por acaso, eu me vou policiando, que é este cuidado de, à medida que o meu património vai aumentando, eu ter a preocupação de não aumentar o meu estilo de vida na mesma proporção, aumentar numa proporção inferior. E até costumava ser uma piada na minha anterior empresa. Tinha uma das pessoas que trabalhava comigo que ele dizia, brincava com os amigos a dizer que trabalhava numa empresa cujo CEO tinha um carro, um Opel AGPL de 20 anos. E era o CEO da empresa. Porque efetivamente, até aquele momento, depois passado 2 anos, ou lá que foi, por acaso tive trocado de carro, mas até aquela altura, o carro servia-me, não precisava de, obviamente, não tinha confortos que agora um carro moderno tem, etc. Mas eu fazia poucas viagens muito longas, andava muitas vezes em Coimbra e nas imediações de Coimbra, já se fazia tudo online, portanto, servia ao carro. E lá está, um carro não é propriamente um investimento, então eu preferia gastar o dinheiro naquilo que fosse um investimento para me gerar mais dinheiro, para que um dia eu pudesse, de uma forma realmente passiva, comprar dinheiro. E este é, já agora, outro mito que acho que acaba por existir. Hoje em dia está muito em voga rendimento passivo. Ganhar dinheiro enquanto estás a dormir e sem fazer nada. A maior parte das pessoas acho que tem também uma ideia errada do que é isso do rendimento passivo. Sei lá, já ouvi malta, aí eu vou gravar um curso, vou pôr à venda e ganhar rendimento passivo a partir daí. Isso não é rendimento passivo. Tu estás a gastar horas e horas a gravar o curso, assumindo que queres gravar uma coisa com qualidade, tens toda a preparação e afins, e depois o curso não se vende sozinho, não é por colocarmos um produto na montra de uma loja que se vende sozinho, a não ser que à frente dessa montra passem muitas pessoas. Se for uma loja no meio do Alentejo, onde passa lá um pastor 2 vezes por dia, no máximo compra-te o pastor. E, portanto, no digital é a mesma coisa. Portanto, o trabalho depois que a pessoa vai ter com toda a questão do marketing, os funis, essa parte de conversão e afins, vai ser tudo menos passivo. Agora, é mais otimizado do que estares a trabalhar 12 horas por dia, ou 10 ou 8 horas por dia e ganhar sempre o mesmo. Claro, mas não é rendimento passivo. Então, acho que é outro princípio que rendimento passivo, na verdade, existem muito, muito poucos. Eu diria que se calhar o único é o tal que falámos de dinheiro a fazer dinheiro, que é colocar dinheiro na bolsa de valores, ou, para quem for fã, em criptomoedas, e deixar que os ativos onde estás a colocar dinheiro valorizem por si só, pela dinâmica do mercado, e tu ganhas com isso, ou por dividendos, ou pela valorização, etc. Isso, por acaso, isso acerca do carro é um tema que eu tenho falado, já falo há anos com amigos e com os meus irmãos, porque obviamente que eu tenho carros de sonhos, mas vejo-me a investir dinheiro e a colocar esse capital que eu poderia colocar num carro, obviamente não é o meu carro de sonho, mas seria um carro mais confortável, um carro mais rápido, etc. Prefiro colocar em ativos que me trazem dinheiro, médio e longo prazo, que obviamente a curto prazo há sempre aquela ideia dos esquemas e das fraudes, do que colocar. E depois é aquela questão fundamental, nós falámos já há uns bons episódios, falámos sobre isso com um outro convidado, que o carro, como vai desvalorizando ao longo do tempo, tu tentas, ao longo do tempo, perder o menos possível com essa desvalorização. E há muitas pessoas, e aliás, na minha geração, na nossa geração e na minha licenciatura e ao meu redor, eu vejo, infelizmente, ainda vejo pessoas quando o ordenado sobe, têm uma promoção ou mudam de emprego e recebem mais, o estilo de vida acompanha essa subida de salário e o estilo de vida inclui também um próprio carro. E não estamos a falar de casa. Casa é um ativo diferente, porque casa, na sua maioria, valoriza ao longo do tempo.
Mas o carro é dos principais wealth killers, que até dizem nos Estados Unidos. E faz-me bastante confusão. Como é que alguém, quando tem uma certa promoção, vai logo comprar um carro que muitas vezes é às prestações, Exatamente. ou é um leasing, de um carro que não precisa. E eu também quero fazer um disclaimer que há muita gente, e eu próprio, preciso de um carro para me movimentar. Infelizmente, em Portugal, não temos os transportes públicos da Alemanha, por exemplo, ou do Japão. Claro. E, portanto, uma coisa é precisar-se de um carro, outra coisa é precisar-se é ir comprar um carro que verdadeiramente aquele carro não é necessário. Sim, porque claramente. uma pessoa para se deslocar não precisa de um carro de 50 mil euros. Por exemplo, 50 mil euros, Não. 40 mil euros. Vá. Eu hoje em dia, eu consigo reconhecer perfeitamente que o carro que eu tenho é acima daquilo que eu preciso. Porquê? Porque, na verdade, aquilo que eu preciso é um carro que possa deslocar-me pelo país e que tenha ar-condicionado, ponto final. E foi por isso que eu troquei o meu Opel Astra de GPL, porque ele perdeu o ar-condicionado e aconteceu um episódio, na verdade aconteceu 2 vezes, e eu pensei, a terceira já não vai acontecer. E até existe uma história engraçada, porque lá está, foi um bocadinho o que me fez depois decidir, ok, não posso continuar mais com este Opel de 20 anos GPL, que foi quando estava a vir para Lisboa para uma reunião de trabalho, vinha também com camisa, como tu, e não tinha ar-condicionado. E na autoestrada, com as janelas, mesmo com as janelas abertas, estava mesmo para uns 40 graus, e eu lembro-me de vir a conduzir o tempo praticamente todo, o volante aqui e eu sentar encostado atrás, porque eu estava a sentir-me a suar, e vinha a conduzir e a deixar que o vento tentasse fazer a sua magia, e eu a certa altura pensei, isto é tão ridículo que já não faz sentido. E não me deixei andar com o carro mais uns bons meses, ainda passou esse verão, ainda aconteceu a mesma coisa a segunda vez. E depois, quando comecei a perceber que o dinheiro e o tempo, sobretudo o tempo que eu gastava em arranjos com o carro, etc., já não compensava, então aí, ok, decidi trocar. Mas, obviamente, hoje, claramente, o carro que eu tenho está acima do mínimo necessário que eu preciso. Mas, ainda assim, está abaixo da proporção de crescimento, de estilo de vida que estávamos a falar, que para mim é sustentável. E a mim sempre me fez muita confusão esta ideia de quero ter um carro, ou um iPhone, ou isto ou aquilo, porque toda a gente tem e para dizer que tem, etc. Porque na minha cabeça, a certa altura, eu alterei as minhas configurações mentais, de uma forma mais prática de mindset, configurações de mente, para me reprogramar no sentido de eu estar a gastar dinheiro em qualquer coisa que não seja um ativo, das duas uma, eu tenho que contribuir para um prazer, sei lá, um jantar com amigos, etc., um prazer ou lazer que me faça emocionalmente bem, e portanto aí o retorno emocional, e retorno emocional, para mim, real, obviamente, pode ser um carro de luxo, tem um retorno emocional, tem, mas no início, não sei se depois vai ter propriamente assim um grande retorno emocional. E eu contabilizo sempre na minha cabeça quantos anos é que aquele dinheiro gasto naquele objeto me vai atrasar para eu chegar à total liberdade financeira. E então começar a pensar, ok, eu gastar 20 mil euros num carro, isto vai-me atrasar, tendo em conta os juros, isto, aquilo e aquilo outro, vai-me atrasar, sei lá, 10 anos ou 5 anos, um impacto logo completamente diferente. Obviamente, eu não levo isto ao extremo e não estou sempre, tipo, a contar as calorias, ou neste caso a contar os dias que isto me vai atrasar, mas é uma forma que eu arranjei para separar, ok, o que é essencial, o que é que, ok, faz sentido porque me dá algum prazer, mesmo que seja algo mais supérfluo, mas faz algum sentido, ou o que é que, na verdade eu não preciso disto, eu, em vez de gastar 20 mil euros num Tesla, se comprar 10 mil euros em ações da Tesla, e não poupo outros 10, e com esses 10 mil euros daqui a 5 anos, se calhar já consigo comprar um Tesla sem fazer nada. E eu acho que isso é também o motivo que leva a que muitas pessoas, neste caso, a ausência deste tipo de mindset, é o que leva muitas pessoas a estarem sempre naquilo que nós costumamos dizer a rodinha do hamster. E da minha perspectiva existem algumas fases, e vou partilhar isto também, até para quem está lá em casa, se calhar poder ter a consciência em que fase está, algumas fases em que as pessoas acabam por ficar presas, que é, se nós pensarmos, todos nós, ou a maior parte de nós, quando começam a sua, vamos dizer, vida profissional, a sua independência, normalmente temos uma coisa, tempo, e não temos dinheiro. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é trocar o nosso tempo
por dinheiro. Vamos arranjar um emprego, vamos vender algum serviço e vamos vender horas de trabalho por dinheiro. Aliás, uma grande base da Revolução Industrial e do capitalismo é com base nisto, que é, olha, tu vens trabalhar para mim, eu empresário, tu vens trabalhar para mim, trabalhador, para uma fábrica, porque eu quero alavancar, como falámos há pouco, os rendimentos que posso obter. E a pessoa, então, mas porque raio é que eu vou trabalhar para ti, se eu tenho um campo, tenho agricultura, etc. E o empresário diz, olha, porque eu te vou pagar todos os meses para tu não teres que tratar nada disso, só tens que fazer aqui estas tarefas durante o dia de trabalho. E ainda dizia qualquer coisa como, se formos a ver os registros, e depois, quando deixares de ter capacidade de trabalhar, ainda te pago, continuo-te a pagar o mesmo até ao resto da tua vida. Entretanto, as coisas evoluíram, os donos dessas fábricas perceberam a certa altura que já não precisavam de pagar a tal reforma e passaram a pagar só ordenado e as pessoas habituaram-se a estar nessa rodinha do hamster. Então, a maior parte das pessoas vende o seu tempo para ter dinheiro. Quando alguém consegue quebrar esta fase, que é, ok, eu ganhei dinheiro suficiente e já não preciso de estar a vender mais tempo por dinheiro, o que as pessoas fazem normalmente é inverter, porque para terem dinheiro suficiente, normalmente, há exceções, é porque já não têm tempo, porque trabalharam tantas horas e são tão dedicados à sua carreira, à sua profissão, etc., que agora têm muito dinheiro, mas já não têm tempo. Então, o que é que normalmente o que nós vemos na sociedade costuma-se fazer? Pegar no dinheiro para comprar mais tempo. Então vou melhorar o meu estilo de vida, vou contratar alguém para fazer as limpezas lá em casa, vou contratar um motorista ou um cozinheiro, vou contratar alguém para cuidar dos miúdos, para eu ter tempo para trabalhar mais, eventualmente. Enfim, a segunda fase, em que algumas pessoas conseguem entrar, é, ok, eu já troquei tempo por dinheiro, agora vou trocar dinheiro para voltar a ter algum tempo. Mas depois acabam por ficar sempre entre estas duas fases. Tempo por dinheiro, dinheiro por tempo. Tempo por dinheiro, dinheiro por tempo. E acho que só uma ínfima porcentagem das pessoas, aquelas que provavelmente trabalham o seu mindset e sobretudo têm a literacia financeira, é que quebram o ciclo destas duas fases e entram na terceira fase, que é, então e se eu em vez de pegarem dinheiro para comprar mais tempo ou melhorar o meu estilo de vida, eu vou pegar no dinheiro que tenho aqui em excedente e vou comprar ativos. Ou seja, outras coisas que façam gerar mais dinheiro. E que façam gerar dinheiro aí sim de forma completamente ou quase passiva. E quais é que são esses ativos? Normalmente, a forma mais simples de dizer isto é equity. É teres uma percentagem na empresa de alguém, ou tua ou de outra pessoa qualquer. Qual é que é a questão? Se for tua, vais estar a usar o teu tempo, mas depois também tens muito mais equity, portanto podes ter muito mais retorno. Se for de alguém, isto é que gera a empresa. E tu tens equity na empresa, quando nós compramos o SP500, o que estamos a comprar é um bocadinho de nada de equity numa série de não sei quantas empresas dos Estados Unidos. Quando eu compro uma ação da Alphabet, da Google, estou a comprar um bocadinho de equity daquela empresa. E isso faz com que, com alguém a gerir a empresa e as coisas correndo bem, porque há sempre risco, eu usei dinheiro não para comprar tempo, mas para comprar ativos que me vão gerar mais dinheiro sem me roubarem o meu tempo. E só a partir daqui é que eu consegui quebrar a rodinha do hamster e a partir daqui eu já posso comprar o meu Tesla, ou o meu BYD, ou o meu Porsche, ou o que quer que seja. Já posso ter alguém para me melhorar o estilo de vida e tratar das limpezas da casa para eu estar com os meus filhos, sem estar a sacrificar do dinheiro e depois vou precisar outra vez vender o meu tempo e afins. E acho que este tipo de visão, este tipo de estrutura e as pessoas terem noção que existem estas fases, quer dizer, existem. Isto foi algo que eu inventei ou que me fez sentido aqui há uns anos atrás, quando estava a escrever sobre este tema e percebi, ok, isto realmente, a maior parte das pessoas, empiricamente, eu vejo que funciona assim. E para mim isto ajuda-me, saber que existe isto ajuda-me, ok, onde é que eu estou, como é que eu posso chegar à fase seguinte e o que é que eu tenho que fazer com o conhecimento e o conhecimento que eu não tenho, onde é que eu tenho que ir buscar. Obrigado, Diogo, por teres vindo aqui ao nosso episódio. Vamos deixar mais uma vez na descrição todos os links do Diogo
e para dar uma checada, o LinkedIn, o Instagram, etc. Espero que tenhas gostado. Obrigado pela disponibilidade pela partilha de conhecimento mais uma vez. Tentámos não tocar nos assuntos que falámos na primeira parte e foi uma conversa muito interessante sobre finanças pessoais, sobre empreendedorismo nas finanças pessoais e sobre mentalidades que assim, os comuns mortais às vezes precisam de adotar. Exatamente. Obrigado também. Obrigado. Mais uma vez. Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio.